Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e nessa videoaula nós vamos concluir os nossos estudos sobre números complexos. Nessa aula falaremos sobre a radiciação em C, no conjunto dos complexos. Estudaremos a segunda lei de De Moivre. Se você é da área de exatas e vai estudar ou está estudando equações diferenciais ordinárias, fique aqui que esse vídeo vai te ajudar muito. Vamos aprender? Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre números complexos, hoje nós falaremos sobre a radiciação nesse conjunto dos complexos. Essa fórmula da radiciação, ela é conhecida por nós como segunda lei de De Moivre, tá? Segunda fórmula de De Moivre. Então, a primeira coisa é a escrita do número complexo em sua forma polar ou trigonométrica. Então, você vai pegar o número complexo e vai escrever na forma polar ou trigonométrica. Se você não sabe isso, consulte aqui o primeiro vídeo, a parte 1 da saga do estudo dos números complexos. As raízes enésimas de Z, eu vou chamá-las de U. Então, U é raiz enésima de Z, que é a mesma coisa de escrever isso aqui, ó. Raiz enésima de Z é a mesma coisa de Z elevado a 1 sobre N. Se Z elevado a 1 sobre N é U, quando eu elevo dos dois lados a N, eu tenho, então, que Z é U elevado a N, tá? Se U é módulo de U cosseno do argumento dele, que eu chamei de beta, mais I seno do argumento, U elevado a N, eu vou usar a primeira fórmula de De Moivre, que está no vídeo parte 2, aqui dos números complexos. Eu vou elevar a parte do módulo e aqui eu vou multiplicar o N dentro do argumento. Então, eu sei que U elevado a N é isso e U elevado a N é o Z. Então, agora eu vou igualar U elevado a N com Z, tá? Vou fazer essa igualdade aqui agora. Então, vamos lá. Essa igualdade, coloquei o elevado a N, coloquei quem que eu chamei ele e coloquei o Z, tá? Então, vou efetuar essa igualdade. Por essa igualdade, eu vou saber, então, que o elevado a N em módulo é o módulo de Z. Se o elevado a N em módulo aqui é o módulo de Z, logo o módulo de U é o módulo de Z elevado a 1 sobre N. Isso aqui é importante. Depois, eu vou igualar aqui, olha, cosseno de N beta, cosseno de teta, seno de N beta com seno de teta. Essas duas igualdades. Nessas duas igualdades, eu sei que esse ângulo N beta, ele é esse mais qualquer volta completa, 2π. Tá vendo? Porque o seno dos dois ser igual significa que os dois ângulos são iguais a menos de voltas completas, tá? Então, olha, eu tenho que nos dois casos, o N beta é o teta mais 2π, com esse K aqui, ó, inteiro, um número inteiro. Logo, beta é isso sobre N. Passo o N dividindo os dois lados. Então, gente, o U, que é o N, o U vai ser módulo de U, cosseno de beta e seno de beta. Então, ó, o módulo, tá escrito aqui, módulo de U, cosseno de beta, ó o beta aqui, ó, e seno de beta. E aí, eu chego, então, gente, numa fórmula das raízes enésimas de Z. Então, eu vou chamar de U as raízes enésimas de Z. E se eu sei quem é Z, eu sei quem é teta, eu sei quem é módulo de Z, eu sei o N, porque eu quero calcular raiz cúbica, raiz quadrada, então eu sei o N também. Então, eu gero essas raízes. Repare que como que eu vou gerar essas raízes? Variando o K. O K para nós, ele vai ser variando aqui, ó. Ele vai variar de 0, 1, 2 até o N menos 1. E vai gerar todas as raízes desse número complexo Z. Então, essa fórmula aqui é a segunda fórmula de De Moivre, que é a fórmula das raízes enésimas de um número Z. Vamos ver o primeiro exemplo. Encontrar as raízes quadradas, então eu já sei que o N é igual a 2 desse número complexo aqui. Então, a primeira coisa é o quê? Escrever o número complexo na forma polar. Como que eu escrevo na forma polar? Acho o módulo,
que é raiz quadrada da parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado. Achei o módulo. Achei o módulo. Quem é o ângulo? Seno do ângulo é cateto oposto, que é 4 raiz de 3 sobre hipotenusa, 8. Seno de θ é raiz de 3 sobre 2. Gente, quem é o θ? Π sobre 3. Lá no ciclo trigonométrico você vê isso. Ótimo. Então, o Z vai ser escrito como o módulo dele, cosseno do argumento e seno do argumento. Então, eu escrevi aqui na forma polar. Então, a primeira coisa é escrever o número complexo na forma polar. Depois, as raízes, elas são dadas pela fórmula, segunda fórmula de De Moivre. Você vai colocar aqui, olha, a raiz quadrada do módulo, cosseno do argumento, que eu já sei que é π sobre 3 mais 2kπ, sobre raiz quadrada, então põe um 2, repete a mesma coisa aqui, ó. E aqui é seno e o i. Raiz quadrada desse número vai fazer k igual a 0, agora você vai variar. Então, você já tem a fórmula dele, ó. As raízes são encontradas por essa fórmula de De Moivre. K igual a 0, coloca aqui o k igual a 0, vai ficar π sobre 6. Cosseno de π sobre 6. E seno de π sobre 6, tá? Então, você vai ter quem é o cosseno de π sobre 6 e quem é o seno de π sobre 6. Então, olha, o cosseno de π sobre 6 que ficou, o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, não é isso? Raiz de 3 sobre 2, aqui tem uma raiz de 8, ó, vezes raiz de 8. Raiz de 8 eu sei que é 2 raiz de 2, não é isso? Raiz de 8 vai ficar raiz de 3 vezes 2 raiz de 2. Tudo isso aqui sobre 2, ó, vai ficar raiz de 6, por isso que aqui é raiz de 6. Faça essa mesma conta aí, você vai achar isso aqui, ó, i raiz de 2. Porque aqui é o seno de π sobre 6. O seno de π sobre 6 é meio, e aí você já acha isso daqui. K igual a 1, aqui o K igual a 1, você vai ter um outro ângulo, ó. Você vai ficar 2π mais π sobre 3. Vai calcular o seno e o cosseno e vai obter essa segunda raiz aqui. Então, você tem o quê? Duas raízes quadradas desse número complexo Z. Tá? Então, repare que você variou k igual a 0, k igual a 1, porque no 2 você vai parar no anterior. Segundo exemplo, encontrar as raízes desse polinômio aqui, olha, esse polinômio, eu quero que você encontre as raízes em C, tá? Nos complexos. Então, eu quero as raízes reais e complexas. Então, repare que fazer isso daqui é assim, olha. Raiz, pego o polinômio igual a 0, subtraio um dos dois lados, então eu quero os x de tal forma que menos 1 fica, que o x tem esse formato, menos 1 elevado a 1/3, porque eu elevei a 1/3 dos dois lados. Então, presta atenção nesse processinho aqui, principalmente se você vai estudar equações diferenciais ordinárias, porque isso aqui é muito útil pra gente. Eu não preciso das raízes cúbicas de menos 1, isso aqui é a mesma coisa de escrever, raiz cúbica de menos 1. Então, vou começar o processo assim, ó. Menos 1 é cosseno de π mais i seno de π, porque seno de π é 0 e cosseno de π é menos 1. Essa igualdade aqui tá ok. Eu sei que se eu rodo voltas completas, eu vou cair nesse mesmo ângulo. Então, cosseno de π é a mesma coisa do cosseno de π mais 2kπ. Seno, mesma coisa. Usando a segunda fórmula de De Moivre, eu não preciso do menos 1 elevado a 1/3, então eu vou elevar 1/3 dos dois lados. Elevando aqui esse número complexo a 1/3, é a mesma coisa de multiplicar 1/3 dentro do argumento, que é o que a segunda lei de De Moivre fala, tá? Então, obtive, gente, isso daqui que é uma fórmula. Essa fórmula é geradora de todas as raízes desse polinômio, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou variar agora o K, 0, 1 e 2. Porque não são... a gente vai gerar 3 raízes. Então, ó, se o n é igual a 3 aqui no caso, eu vou ir de 0 até 2. Coloquei o k igual a 0 aqui, π sobre 3. Coloquei igual a 1, vai dar π. Coloquei o k igual a 2, vai dar 5π. Faço esses, quem que são esses cossenos e esses senos, e obtenho a primeira raiz, obtenho a segunda raiz e a terceira raiz. Então, repare que
tinha uma raiz aqui real, clara, que é a menos 1. Menos 1 ao cubo mais 1, 0. Ela aqui, ela apareceu. Essa fórmula aqui, ela vai gerar para mim as raízes reais e complexas desse polinômio. As outras duas raízes, elas ocorrem em par conjugado. Tá vendo? Porque esse polinômio aqui, ele tem coeficientes reais. O coeficiente dele é 1 e 1. E o 0 para o x e o 0 para o x ao quadrado. Toda vez que o seu polinômio tem coeficientes reais, as raízes complexas, quando aparecem, são conjugadas, tá? Então, aí eu gerei as raízes do polinômio. Observe que os afixos, que são P0, P1 e P2, que é o que eu acabei de falar, o ponto, primeiro número complexo aqui, eu coloquei na forma enxergando, esse número complexo, esse e esse. Coloquei eles aqui, os afixos P0, P1 aqui. Então, esse ponto, esse e esse. Eles vão formar pra gente um triângulo equilátero inscrito no círculo de centro na origem e raio 1, tá? O raio aqui é 1. Então, essas raízes desse polinômio aí, que são as raízes cúbicas de menos 1, elas vão ser um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Repare que esse ângulo aqui, ó, esse movimento, quando a gente tem esse valor aqui, até chegar nesse, vai estar rodando 120 graus, que é exatamente 360 dividido por 3. Outra observação é que as raízes complexas x1 e x3, elas são pares de conjugado, tá? Então, esse polinômio que eu acabei de fazer para vocês, que é p de x, x ao cubo mais 1, ele é um polinômio de terceiro grau com coeficientes reais, que tem uma raiz real, que é a x2, e duas raízes complexas em par conjugado. Vamos ver mais exemplos. Encontrar as raízes desse polinômio aqui, ó, x² mais 16. Então, vou fazer x² mais 16 igual a 0, x² é menos 16, porque eu subtraí 16. Olha que legal, vou fazer menos 16 é 16 vezes menos 1. Eleva todo mundo a 1/4, 16 a 1/4, menos 1 a 1/4. 16 a 1/4, gente, é 2, que é um número real positivo. Menos 1 elevado a 1/4, que é o que o Demoave vai me falar quem que são. Então, vamos ver? Menos 1, cosseno de π mais i seno π, tô repetindo o processo do exercício 2. Π roda 2π, volta no mesmo lugar. Demoave eleva a 1/4 dos dois lados. Esse lado a 1/4, esse lado a 1/4, equivale a multiplicar 1/4 dentro do nosso argumento. Obtive, portanto, a fórmula de Demoave para menos 1 elevado a 1/4. Repare que o 2 está fora, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou variar o K. Se aqui é 4, o K vai variar de 0, 1, 2 e 3. Coloco K igual a 0, calculo o cosseno. Coloco K igual a 1, calculo o cosseno. K igual a 2, K igual a 3. Calculo o seno e o cosseno, ok? Vou obter esse Z1, esse Z2, esse Z3 e esse Z4. Resolvi o problema? Quase. Multiplico todos eles por 2. Tem que voltar aqui, ó, no x. Porque o x é que é a raiz. O z é só a raiz dessa parte, tá? Então, multiplico por 2 Z1, multiplico por 2 Z2, multiplico por 2 Z3, multiplico por 2 Z4. Obtenho as 4 raízes complexas desse polinômio de grau 4 com coeficientes reais. Repare que, como os coeficientes são reais, todas as raízes estão em par conjugado. Ó. Essa é par conjugado dessa, essa é par conjugado dessa. Mais ainda, quando eu coloco os afixos desses 4, P1, P2, P3, repare com o afixo que aqui é o ângulo π sobre 4, né? Aqui é o ângulo π sobre 4 mais π sobre 2. E aí, gente, esses 4 pontos, eles formam um quadrado inscrito na circunferência aqui pra gente. Polinômios com coeficientes reais, as raízes complexas vão ocorrer em pares conjugados, tá? Sempre. Então, quando uma raiz aparece complexa, o conjugado dela também é raiz.
Calcule em C agora para nós quem é a raiz de menos i. Nós vamos fazer o cálculo e vamos ver que esse polinômio aqui, P de Z, que é Z ao cubo mais I, ele não tem coeficientes reais, porque esse I aqui ele não é real. Então, esse polinômio é de coeficientes complexos. Esse polinômio, a solução desse polinômio são essas raízes de menos I, desculpa. Quando você isola o Z aqui, você vai ver que o Z é raiz de menos I, tá? Raízes cúbicas. E é isso que eu vou fazer. Vou usar a forma polar, lembrando que o número complexo menos i, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Então, como ele tá aqui, o ângulo que rodou é o ângulo 3π sobre 2. E o tamanho dele é 1. Então, ele tem módulo 1. Eu já escrevi ele aqui na forma polar, tá? Então, vamos escrever aqui o i na forma polar, que vai ser essa aqui é a forma polar do menos i. Beleza? Por que que o ângulo é 3π sobre 2? Porque para gerar o i, ele tá aqui embaixo, ó. Então, ele rodou 3π sobre 2. Então, eu escrevi o i na forma polar. Reparo que eu posso rodar 2kπ aqui dentro, que não vai fazer diferença. Vou elevar os dois lados a 1/3. Quando eu elevo esse número complexo a 1/3, segundo a fórmula de De Moivre, o 1/3 está multiplicando aqui dentro dos conjugados, dos argumentos. K vai variar de quem? Não é raiz cúbica, gente? É 0, 1 e 2. Então, K varia 0, 1 e 2. Coloco o K aqui igual a 0, gera esse. K igual a 1, K igual a 2. Olha no círculo trigonométrico que define aqui, ó. Então, Z1, primeiro é o I, segundo é esse, e a terceira raiz é essa. Repare, gente, que essas raízes aqui, elas não são conjugadas uma da outra. Repare que anteriormente eu falei que quando o coeficiente do polinômio é real, as raízes são sempre par conjugado. Raiz de polinômio com coeficiente complexo não tem garantia. Então, eu tenho que as três raízes estão aqui. Porém, as três raízes, elas vão fazer, os afixos delas serão, sim, vértices de um polígono. Aqui no caso é um triângulo, né? Porque é cúbico. Um triângulo equilátero, tá? Vou deixar aqui esse para casa para vocês exercitarem o aprendizado de hoje, né? Vocês vão encontrar as 6 raízes desse polinômio. Polinômio de coeficientes reais. Então, nós vamos achar o quê? Todos os pares são conjugados, ó. Par conjugado, par conjugado, par conjugado. Vocês vão usar De Moivre e vão encontrar aqui essas raízes para mim. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe um curtir e um comentário aqui para mim. Até a próxima. Tchau!